Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nicolas Vital e esse é o ABMRA Talks, programa de debate promovido pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, com o objetivo de discutir diferentes pontos de vista os grandes temas da atualidade e que impactam diretamente o nosso agronegócio. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre inteligência artificial, um tema que veio para ficar na comunicação e na publicidade, mas que já está gerando debates acalorados nas redes sociais. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos aqui duas referências no setor. Márcia Esteves, presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a ABAP, e também CEO e sócia da agência Liu Lara, TBWA. E também a Regina Augusto, diretora executiva do Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário, o SEMP, e também profissional com passagens por veículos como Meio Mensagem, Estadão, CBN, além de ter uma atuação também como professora na Miami Ed School. Márcia, Regina, muito obrigado pela presença de vocês. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter uma excelente conversa por aqui hoje. Eu que agradeço, Nicolas, pelo convite. Acho uma oportunidade ótima de falar sobre o tema do momento. Eu também agradeço, um prazer estar aqui com vocês e uma honra estar dividindo esse momento também com a Rê, amiga querida que eu tanto admiro. Então vamos embora, estamos aqui. Legal. Então vamos lá, para a gente começar essa conversa do começo, né? A inteligência artificial aí, como bem dito aí, é o assunto do momento. No ponto de vista de vocês, ela veio para ficar na comunicação, no marketing, na publicidade. Como é que vocês enxergam isso? Vou começar com a Márcia, aí eu passo para a Regina. Isso não é certo, eu já estava preparada para deixar só a Rê falar e só dar uma somada no que ela falasse. Vamos lá, eu acho que inteligência artificial e toda e qualquer tecnologia não só vieram para ficar na comunicação e no marketing, como nas nossas vidas. Né? A gente olha muito para o nosso setor, quando a gente fala sobre inteligência artificial, mas a inteligência artificial já faz parte das nossas vidas em diversos outros setores. Né? Tem muitos exames que já são feitos há muito tempo com o uso de inteligência artificial. Quando a gente olha para as plataformas, muitas coisas já aconteciam por inteligência artificial, então acho que a gente já tem que tentar desmistificar um pouco que existe uma evolução constante nessa tecnologia que cada vez mais vai fazer parte das nossas vidas. Quando a gente olha para isso no setor de comunicação, isso naturalmente passa a fazer mais parte como mais uma ferramenta e mais eu diria, várias ferramentas que vieram para nos ajudar a comunicar, né, para nos ajudar a fazer a comunicação para as nossas marcas. Então, acho que veio para ficar, já veio para ficar faz muito tempo, e eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não ficar perdendo tempo como a gente ficou no início da era digital, quando a internet apareceu, que todo mundo falava, isso vai acabar, isso vai morrer. Acho que lutar contra a tecnologia é uma bobagem, a gente tem que abraçar, entender e, em cima de tudo, regulamentar e fazer o melhor uso possível a cada vez que ela aparece. Muito legal. E para vocês aí, Regina, como é que você enxerga a inteligência artificial? Então, eu concordo com o que a Márcia colocou, e eu acrescentaria que eu acho que nós somos uma geração muito privilegiada de assistir mudanças muito rápidas que acontecem em pouco tempo, né? Historicamente, as mudanças, os grandes pontos de viradas provocados pelas tecnologias, né, eles eram mais demorados, e a gente aí, pegando os anos 2000 para frente, a gente tem visto muita mudança. E a inteligência artificial, ela causou aí esse grande frisson este ano de 2023, muito por conta do ChatGPT, que foi lançado em novembro, ou seja, faz 10 meses, 9 meses que ele foi lançado, e ele, de fato, provocou, pela rapidez com que ele foi acessado e as pessoas passaram a utilizar, foi a tecnologia mais
rapidamente absorvida por um número maior de pessoas em um espaço menor de tempo. Lembrando que há um ano antes, se a gente pegasse primeiro semestre de 2022, o grande foco das grandes discussões era o metaverso. E hoje pouco a gente se fala de metaverso. Então eu acho que tem um pouco esse frisson um pouco exagerado. Eu e a Marcinha, antes de virmos para cá, nós estávamos num outro evento, e a gente teve um privilégio de, nesse evento, ter uma fala, uma participação da Denise Fraga, maravilhosa, e eu fiquei tomando nota de várias coisas que ela falou, mas ela falou uma coisa que eu achei tão incrível, que ela falou que hoje, por conta de redes sociais e por conta dessa reverberação que as coisas têm, as pessoas, sobra opinião para poucos fatos. Então, eu acho que tem aí eu não diria que é um exagero, mas existe aí uma supervalorização da inteligência artificial. Como a Márcia falou, ela já existe em muitos processos, então, pegando comunicação, eu venho do jornalismo, já trabalhei em PR, hoje eu sou dirigente de uma agência, mas eu sempre... A produção de conteúdo também, ela me acompanha aí, como uma segunda camada da minha vida desde sempre. E quando eu trabalhava na área de relações públicas há alguns anos, a gente já tem ali ferramentas de inteligência artificial para medir temperatura de assuntos, para medir repercussão de narrativas, né? As tecnologias e o mundo digital, ele permite isso. O que o ChatGPT trouxe é o chamado inteligência artificial generativa, que é uma camada a mais de eles responderem a algo que é gerado a partir de bancos de dados extremamente complexos e grandes, e isso facilitar a construção de histórias, de imagens, de vozes, de vídeos, e isso sim poder ser um grande gatilho. Então eu queria só deixar inicialmente essa fala inicial, mas acho que dá para a gente desenvolver nas próximas rodadas mais sobre isso. Muito legal. Eu concordo 100% com vocês, a inteligência artificial já está aí, né? Já domina várias áreas, inclusive isso que a Regina disse, né? Você medir coisas, né? Tendências, enfim, isso aí o Big Data já permite já há bastante tempo. Agora, eu acho que o que levantou mesmo essa discussão foi quando o consumidor final, né, o público que está um pouco alheio a essas discussões, foi impactado diretamente por isso, que foi a propaganda da Volkswagen com a Elis Regina e a filha dela, né? Isso foi uma campanha brilhante, gostem ou não, eles conseguiram o que eles queriam, né, que era chamar atenção, e muita gente gostou, muita gente passou a criticar, principalmente sob o ponto de vista da ética, dos direitos de imagem, né? Já que a Elis Regina faleceu há mais de 40 anos já. Como é que vocês enxergam isso? O uso uso da inteligência artificial para recriar personagens que já não estão mais aqui. A gente não sabe se ela toparia ou não. Como é que fica a questão dos direitos, né? E aí acho que cada uma de vocês pode responder sobre um ponto de vista mais específico aí da atuação de vocês. Então vou começar com a Regina, dessa vez vou inverter. Mas, Regina, vamos falar um pouco, não precisa ser necessariamente sobre o comercial da Volkswagen, mas sobre essa tendência. Esse comercial nos mostrou que a gente pode fazer praticamente o que quiser, né, com a inteligência artificial. Perfeito. Não, eu vou falar desse comercial. Primeiro, eu acho que ele tem... Eu gosto muito dele. E cada vez que eu gosto, cada vez que eu vejo, eu gosto mais. E eu não me lembro qual foi, eu até postei isso num dia, né, que eu não me lembro de uma outra campanha que causou tantas conversas
como esse comercial. Claro que tudo que você fizer, qualquer coisa hoje, até assim, se Jesus Cristo baixasse hoje na Terra, ia ter hater de Jesus Cristo, né? Eu acho que a gente está num momento onde existem haters para absolutamente tudo. Então, fazendo esse disclosure, eu me lembro que eu compartilhei com a minha irmã, eu compartilhei com o meu terapeuta, eu fui de férias para Londres, eu mostrei para minha família. Lá eu tenho uma parte da minha família que é inglesa e eu comentei sobre isso. Então, eu não me lembro de outro. Qual foi a última vez que uma peça e um filme, né, um comercial, repercutiu tanto na sociedade como esse? E eu me lembro também de que naquela mesma semana. Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que a gente está falando de julho ali, a Madonna ia iniciar uma turnê dos 40 anos de carreira dela e ela ficou doente. Ela teve uma infecção bacteriana grave, foi internada na UTI, ficou, enfim, foi bem sério. E aí, naquela semana, alguns dias depois do comercial ter ido ao ar, saiu uma notícia de que a Madonna, assustada ali com a sua com que ela tá, se recuperou, mas ela já antecipou o testamento dela e ela dividiu ali, né, todo o patrimônio que ela tem, e ela colocou uma cláusula pela primeira vez que ela proíbe o uso da imagem dela após a morte. Então, assim, a Madonna sempre sendo uma mulher à frente do seu tempo, ela já colocou ali como uma pessoa pública e uma artista, né, global como ela já colocou aquilo no testamento. Então, eu acho que a questão que o comercial trouxe foi essa. O dia que a gente está gravando hoje, saiu o resultado do CONAR, não sei se a Marcinha soube, ele foi arquivado. A Câmara lá que analisou isso resolveu arquivar, porque ele não fere e não ofende, não causa nenhum problema do ponto de vista ético, é um conteúdo, é uma liberdade poética ali que cumpriu as regras atuais de a família permitiu aquele uso né, no caso, os filhos da Elis permitiram, inclusive uma das filhas contracena com a reprodução dela. Então, dentro da legislação atual, também não há nenhum tipo de não feriu nenhuma das grandes princípios éticos que regem o mercado publicitário. Então, esse julgamento, esse caso, na verdade, foi uma queixa, né, isso é a beleza do CONAR, porque ele acolhe a opinião de qualquer pessoa que se sinta incomodada, ofendida, ou ache que tem uma irregularidade, e eu acho que esta discussão é muito salutar. Essa discussão sobre o uso da inteligência artificial na publicidade, agora, durante a Copa do Mundo das Mulheres, que acabou de terminar, no dia seguinte que o Brasil foi eliminado, eu não sei se vocês viram, o Itaú fez uma série de anúncios sequenciais em mídia impressa. Eu fiquei super feliz que eu sou essa pessoa que gosta do papel ainda, eu sou analógica e vou ser sempre uma turista digital. E o anúncio, quando eu comecei a ver, porque eu ainda recebo na minha casa anúncios, jornal impresso, e você folheava o jornal, tinha um anúncio de página dupla, com uma imagem em preto e branco da seleção brasileira feminina de futebol de 1959, depois de 1963 e até os dias atuais, e aí terminava. Essa é uma homenagem, essa sequência de anúncios foi criada por imagens de inteligência artificial, porque o futebol feminino só existe há 35 anos no Brasil. É lindo aquilo. Então, ele criou aquela imagem dessa seleção
que não existiu, dos anos 50 e 60. Então, eu acho que é um uso de uma tecnologia criativamente tão incrível e tão lindo, porque na hora que eu vi aquilo, é um dia que eu estava até aqui no escritório do CEMP presencial, eu chamei as meninas todas para ver o anúncio, porque ele é muito lindo, e as pessoas mais jovens, eu sou a pessoa mais velha aqui, depois do Luiz Lara, claro, e do Dudu, mas eu mostrei para as meninas e todo mundo ficou assim, falou, que coisa linda, a publicidade usar de uma tecnologia criativamente, porque se não fosse essa tecnologia não seria possível. Então, eu acho que este momento, né, a gente, como tudo, há um desconforto, há um estranhamento, mas eu acho que essa possibilidade da gente ter essa camada humana de usar e manipular a tecnologia de maneira criativa, isso não tem fim, né? Isso eu acho extremamente incrível mesmo. Muito legal. E você, Márcia, o que você achou tanto do comercial quanto da tendência aí do uso, né, dessas novas ferramentas? Agora abre-se aí um portal de novas possibilidades na publicidade. Eu acho que, primeiro, é uma coisa muito interessante observar como a humanidade tem lidado com o sucesso, né? Eu acho que é muito impressionante, eu faço eco às palavras da Rê, que tudo hoje que faz muito sucesso, pode ser uma coisa ou uma pessoa, sempre gera, né, a gente chama de haters, mas sempre gera uma crítica. Eu acho que a crítica, quando ela é construtiva, ela é muito bem-vinda, quando ela é covarde, ela deve ser ignorada. E a gente vive num mundo hoje que permite algumas críticas covardes e infundadas. Então, falando especificamente do comercial da Volks, ele, olhando sob a ótica da publicidade, da propaganda, ele é uma obra-prima. Né? A gente tem que aplaudir, a gente tem que reconhecer um bom trabalho. Eu sou a favor, existiam anos anteriores na propaganda que nenhuma agência elogiava o trabalho de outra agência. Eu sou totalmente oposto. Eu aplaudo, bato palma, como dirigente de agência, especialmente como a BAP também, a gente tem que acolher e aplaudir a criatividade. Foi genial, trabalho corajoso de uma agência extraordinária, trabalho corajoso de um cliente, trabalho corajoso de uma família. Quando a gente olha para todas as partes que estavam envolvidas, eles tiveram uma coragem bastante grande, porque era inovador. Ninguém se preocupou em entender os bastidores disso, porque quando você faz uma campanha deste porte, deste tamanho, com essa responsabilidade, porque houve um excesso de zelo de responsabilidade por trás de tudo que foi feito, você precisa ter coragem e você precisa ter muita resiliência. Foram meses de trabalho. Não é simples produzir o que se foi produzido na qualidade que foi feita. E o resultado disso é que falem bem ou falem mal, é claro que a gente gostaria que se falasse bem, todo mundo comentou. E eu não tenho a menor dúvida de que a marca sai ganhando, né? Os resultados vão aparecer lá na frente e isso gera resultado de negócio. O trabalho de uma agência de propaganda é construir marca através da criatividade. Então, olhando pontualmente, eu só estou fazendo esse parênteses para essa peça porque eu acho que merece, de novo, é a minha opinião, e eu realmente acredito que quando a gente gera conversa, a gente também aprende. Então aí eu vou para o outro lado, que também traz de muito grandioso, né, porque a gente já vem vendo grandes manifestações, quer dizer, menores manifestações do uso dessa tecnologia, mas quando uma coisa tão grandiosa acontece uma segunda coisa que é muito importante. Primeiro vem a crítica, o elogio, né, todo esse burburinho, digamos assim, mas na sequência vem o que nós no setor nos preocupamos muito, que se chama responsabilidade. Trazer as pautas e as discussões para a gente definir as melhores práticas, os limites éticos de uso disso na propaganda. A gente viu um movimento da ABA, que a ABAP apoiou, né, lançando um guia de boas práticas, que já abre um início. Eu achei muito interessante quando eles lançaram esse guia. A Sandra Martinelli citou e falou, a gente tomou a decisão de fazer este guia somente na versão digital, porque a gente sabe que ele será revisado quase que diariamente. E é verdade, a gente está aprendendo. A gente tem que ter, sim, a humildade, né, de como, eu diria, como sociedade e como mercado, de entender que a gente está aprendendo, que a gente vai precisar discutir, conversar muito
sobre inteligência artificial e sobre os limites éticos e regulatórios de tudo isso, para que a gente possa estabelecer boas práticas e para que a gente possa fazer o melhor uso. A tecnologia tem que vir a serviço da criatividade, a serviço das pessoas, e não para que a gente coloque qualquer, ou fira qualquer limite ético. Então, de novo, eu acho que a campanha, se for entrar na campanha, ou nessa grande explosão que foi essa campanha, eu diria que ela tem 2 pontos geniais. Um é o trabalho feito para a marca, mas também e principalmente permitir que essas discussões estruturadas aconteçam, elas não são opinativas, elas são estruturadas, e é que a gente possa estabelecer as melhores práticas para o nosso mercado, porque já é uma realidade, isso é indiscutível. Muito bem. Lembrando, né, fazendo um parênteses aqui, que isso não é uma grande novidade, né? Ressuscitar personagens. A gente tem uma propaganda célebre da Brahma, dos anos 90, que eles juntaram o Tom Jobim com o Vinícius de Moraes, que faleceu em 1980. Então, só que na época não era inteligência artificial, né? Eram cortes, eles usaram ali truques de câmera para fazer essa junção. Pegando esse gancho, queria perguntar para vocês como é que funciona a questão da regulamentação desse uso, enfim, da imagem de pessoas. Como é que funciona? Como eu acabei de dizer, desde os anos 90, pelo menos, já se usa isso. Mas esse debate se tornou acalorado agora, né? Por causa, mais uma vez, desse comercial da Volks. Só relembrando aqui, para quem não acompanhou, parte das críticas, alguns críticos diziam que, será que a Elis Regina toparia fazer um comercial para a Volkswagen? Enfim, e aí, por que não? Mas também a gente não sabe, né? Ela não está aqui para se defender. Existe alguma regulamentação específica, e não apenas no uso da inteligência artificial, mas para o uso de imagens, ou até de músicas, ou de obras sujeitas a direitos autorais? Como é que funciona isso? Começar com a Márcia e depois eu volto para a Regina. Acho que, vamos lá, eu acho que toda a parte autoral, tudo que a gente já usa na propaganda, continua existindo, né? Os direitos de uso e tudo isso não muda. Quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente vai ter que reaprender. Porque, veja, o questionamento que foi feito, independente se é Elis Regina, independente se é Madonna, como a recitou, existe hoje uma tecnologia que, na minha época, pelo menos, eu via nos desenhos dos Jetsons. Né, os desenhos dos Jetsons hoje, que a gente falava do futuro lá na frente, ele é uma realidade. Né, o robô andando pela casa. Quando a gente olha para aquilo, eu sempre passo isso para ela porque é uma maluquice. A gente está falando de, literalmente, eu tenho 40 anos, a gente está falando de, em 20 anos, olha o que a tecnologia trouxe para a gente. O desenho que era de futuro hoje, provavelmente a gente vai falar que é dos Flintstones daqui a 10 anos. Né? É uma coisa de outro planeta a forma como isso está evoluindo. E é claro que existe uma coisa que é até natural da tecnologia, que ela primeiro aparece e daí a gente vai aprendendo e vai modulando, né? É muito difícil você já nascer uma tecnologia que a gente já saiba como usar, os limites éticos ou não. Então a resposta é, a gente vai ter que conversar e definir os limites éticos. Por quê? De fato, primeiro existe uma questão de propriedade intelectual. Então, quando a gente olha, por exemplo, hoje, as famílias herdam, né? Então, se você quiser comprar uma música, por exemplo, utilizar uma música de um cantor que já faleceu, as famílias dão o direito, né? Te dão esse direito ou não e falam o valor que você precisa pagar para utilizar um determinado período. Hoje, se você parar para pensar, para a inteligência artificial, a gente utilizaria o mesmo sistema, as famílias têm o direito de uso dessa imagem. Mas aí entra a segunda camada da discussão, que é, mas isso é uma reprodução da imagem, não é simplesmente uma música que já existe. E isso é novo. Isso a gente não tem resposta. Até onde vai o direito da família em permitir essa reprodução ou não? Será que a gente vai ter que modificar as cláusulas de direitos do que a família tem direito ou não de fazer? Lá, o exemplo que a recitou, que a Madonna já declarou que ela não permite. Entende? Isso passa primeiro por um direito de uso. Algo que já foi criado pela própria artista. Outra é colocar a artista para falar alguma coisa que a gente não sabe se ela falaria. Recriar essa imagem, exato.
Então, ali, acho que tem uma camada que passa pela sociedade, quase de o que o que um herdeiro recebe ou não, o que uma herdeira recebe ou não. Olha como é maior só do que a propaganda, mas obviamente impacta na propaganda. Depois tem uma outra discussão que é tão importante quanto dos limites éticos. Por quê? Se eu reproduzo a sua voz agora e faço uma pergunta para a Regina, mas você não está mais no colo, pode ou não pode? Eu consigo fazer isso. Né? Se eu pego a imagem da Regina e misturo com outras coisas e mando para alguém da família dela, pode ou não pode? É óbvio que pensando aqui não pode. Mas a gente já tem assistido e visto casos, né? Recentemente uma influenciadora citou que ela fez na inteligência artificial a voz do namorado para mandar para um amigo para descobrir o que o namorado tinha feito na noite anterior. E aí? Como é que a gente lida com isso? Então, assim, de novo, a discussão é muito ampla, ela, obviamente, ela passa por, eu diria, direitos e deveres civis, mas ela vai, obviamente, passar pela propaganda. E o que eu fico muito feliz em saber é que a gente tem um SEMP muito bem representado, eu deixo a Regina falar melhor, muito bem estabelecido, que trará essas discussões com todas as entidades do setor, imagino eu colocando, a ABAP trará essas discussões, a ABA trará essas discussões, quer dizer, a gente tem um setor muito forte. Eu sempre falo isso, o que a gente faz em propaganda é um trabalho de muita responsabilidade. A gente gera, de novo, um estudo do SEMP, que eu estou citando aqui, feito junto à Deloitte, mas mais de 400 mil empregos diretos e indiretos. A gente é um setor absolutamente responsável por gerar riqueza para as marcas e automaticamente para o nosso país. Então, tem dados que a gente fala muito pouco, mas as agências de propaganda do nosso país estão todos os anos no ranking das 10 melhores agências, entre as 10 melhores agências do mundo, entre as mais criativas do mundo. Então, a gente tem orgulho de muito setor, a gente precisa ter do nosso. E isso traz responsabilidade. E essa responsabilidade vem de um setor que é autorregulamentado, muito responsável, com associações, entidades, veículos, enfim, todo mundo olhando para isso para buscar o melhor. Eu me alonguei e peço desculpas, mas eu acho que é um tema bastante importante, no sentido de, sim, a gente não tem todas as respostas. Eu acho que essa é a verdade, mas a gente vai, como grupo, buscar todas as respostas, e o nosso setor é forte e o suficiente para conseguir encontrar as melhores saídas para a nossa sociedade, para as marcas e para as pessoas. Não se desculpe, não. Todas as colocações aqui muito pertinentes. Queria ouvir da Regina agora sobre o ponto de vista do SEMP. Como é que você enxerga também essa questão? Não, super confirmo e assino embaixo o que a Marcinha colocou, acrescentando que a questão da regulação para a inteligência artificial, ela é algo que não existe ainda no mundo, né? Há uma grande discussão, primeiro da regulação das plataformas e antes que isso seja definido, né, você tem aí os modelos europeu, Austrália, surge uma tecnologia como a inteligência artificial. Acho que a questão que a gente está, sobre a qual a gente está olhando, é o uso de dados e o uso da imagem, né? E a reprodução de imagens e você poder criar imagem, som e qualquer outra coisa, e aí sobre pessoas que existem de fato. O direito autoral hoje, como a Márcia falou, ele é de um tempo onde não existiam essas tecnologias. Então, a gente está aí no meio de, digamos, um vácuo regulatório como país e como sociedade. No caso específico da publicidade e da comunicação, a gente começa a olhar para isso dentro do SEMP, as entidades que fazem parte do SEMP. O SEMP é uma entidade de entidades, então a própria ABAP, que a Marcinha agora acabou de assumir a presidência, é uma das entidades. A gente tem a própria ABA, que é dos anunciantes, que já acabou de lançar o primeiro guia de boas práticas do uso de inteligência artificial, e aí, como a Márcia falou, ao lançar isso, sabe que é o primeiro, e como sendo o primeiro,
ele é o possível nesse momento, porque é algo extremamente dinâmico. Acho que a gente vai ver nos próximos meses e anos, aí, digamos, nos próximos 24 meses, uma evolução muito grande e uma acomodação do mercado sobre esses limites éticos e essa discussão, sabendo que a gente sempre preza, né, ele é o fórum de autorregulação, então a gente tenta, por meio de uma acomodação de todos os principais pilares do mercado, de uma forma muito madura, transparente e aberta, discutir, estabelecer combinados, digamos assim, que façam sentido para a indústria e façam com que essa indústria que chegou até aqui, como diz a Márcia, o Brasil economicamente sempre esteve ali por volta de, depende do ano e depende do governo, mas ali por volta de 11ª, 12ª economia. Mas a publicidade brasileira, entra ano, sai ano, é uma das 3 principais, as 3 mais premiadas do mundo, só perdendo para Estados Unidos e Inglaterra. Isso acontece assim desde o final do século passado. E essa força da publicidade brasileira, ela vem muito dessa construção histórica, né, que alguns empresários lá atrás fizeram. O SEMP é um resultado dessa construção, de justamente agora a gente está, né, eu estou há 1 ano e meio no SEMP, dentro de um resgate desse protagonismo e dessa relevância, no momento de completa complexidade. O background da Marcinha está aí, que é um pouco a assinatura da TBWA, a palavra disruption, mas a gente vive em disrupção o tempo inteiro. Então, o que a gente preza? A gente criar regras fixas e extremamente duras não faz sentido, porque a gente sabe que as coisas estão em movimento, estão mudando o tempo todo. O ano que vem vai surgir com certeza um ou outro tecnologia que vai vir aí, que também vai fazer com que todo mundo olhe para ela. Então, a ideia é a gente ser, primeiro, responsável, maduro e coerente, principalmente ético, para que a gente, como indústria, consiga estabelecer parâmetros e ser respeitado como uma indústria que a gente sempre foi muito forte, olhando para, né, nós somos uma indústria de ponta da chamada economia criativa. A gente mobiliza e faz literalmente a roda da economia girar. Então a gente tem aí, nesse momento onde uma série de entidades do mercado, a exemplo da ABAP e da Marcinha, estão se fortalecendo, estão se renovando, justamente porque eu acho que é um momento onde a nossa indústria tem que olhar e tem que unir forças para a gente, de fato, estabelecer não regras rígidas e duras, mas combinados que façam sentido para que a gente evite com que qualquer que seja o governo venha com regras assodadas, apressadas e que prejudiquem o setor. Então, eu acho que este é um momento muito importante e histórico do nosso mercado, de um resgate de um protagonismo das entidades do setor, para que a gente consiga, de fato, olhar para essas questões amplas que estão mudando do ponto de vista ético, mas a gente também, a nossa indústria, principalmente depois da pandemia, tem passado por uma mudança de relações de trabalho, por exemplo, né? Então a gente está, e a economia artificial também vai impactar isso. Então eu acho que são muitas as questões envolvidas, né? E a tecnologia ela veio para ficar, e cada vez mais ela adiciona camadas diferentes em uma atividade
que lá na ponta vai impactar quem tá vendo os diversos aplicativos de vídeo curto, de criação de vídeo. Hoje, literalmente, a gente tem uma produtora de conteúdo nas nossas mãos, que é o celular, e eu acho que a força dos influenciadores, esse exemplo que a Márcia trouxe dessa influenciadora aí que quis checar se o marido, que o namorado estava fazendo, enfim, eu acho que a gente vai ser o tempo todo provocado e impactado, mas eu acho que nós somos uma indústria muito madura, com entidades que estão se fortalecendo, estão se reinventando justamente para acompanhar essas mudanças. E, Regina, você estava comentando aí da falta da regulamentação, né, da inteligência artificial. A gente até agora está discutindo questões mais relacionadas ao uso de imagem de pessoas, de obras, enfim. Mas existem coisas aí que já estão no nosso dia a dia há muito tempo e as pessoas talvez não se deem conta, que são coisas como recomendações de anúncios, né, baseados em histórico de busca, enfim. Isso tem alguma regulamentação? Isso não invade a privacidade das pessoas? Enfim, porque o que eu mais escuto, e eu percebo na prática, parece que o meu iPhone escuta o que eu estou falando. E aí eu começo a receber um monte de anúncio relacionado. Isso tem alguma questão ética relacionada nisso? Como é que vocês enxergam essa questão? Então, posso começar, então? A gente está adiante, a partir do ano que vem, e aí eu acho que a Apple tem um papel preponderante nessa discussão. O que você falou aí de anúncios baseados nas buscas, você traduziu super bem, obrigada por ilustrar, é o que a gente chama de cookies, né? Que vem ali os mesmos nomes dos biscoitinhos, é o nome desse rastreamento das nossas pegadas digitais, e isso faz com que a gente vai criando, por meio de aprendizado tecnológico, os nossos hábitos de consumo são aprendidos. A partir de 2024, isso muda, porque isso não mais vai ser para qualquer tipo de rastreamento, ou para qualquer. Você tem que fazer. Você tem que concordar. Então, não sei se vocês já perceberam, mas aumentou muito qualquer site que você entra, qualquer página que você entra, você tem que aceitar. Você tem que dar sim ou não aos cookies, é exatamente isso. Isso se reproduz na sua rastreabilidade para que isso, de alguma forma, por meio da tecnologia de mídia programática, isso possa virar dados e informações sobre quem é você e o que você costuma rastrear. Eu, por exemplo, este ano, nós, na minha família, a gente adotou um cachorro, e eu sou abordada, assim, muito por conteúdos sobre cachorro, comerciais e anúncios de caminha, de roupinha pet, enfim, porque eu até, não sei se é ingenuamente, mas é mais por curiosidade e experiência, eu aceito os cookies. Eu não tenho grandes problemas, porque eu gosto de ser impactada. Até hoje, os meus filhos têm 11 e 13 anos, até hoje eu recebo push e notificação de anúncio de fralda, por exemplo. Mas, enfim, então, essa tecnologia existe, e aí há uma regra de que você tem que. Essa publicidade só pode ser conferida caso você aceite os cookies dos sites e das páginas que você navega. Só que isso, para a indústria publicitária, principalmente a publicidade digital, isso é um impacto muito grande, porque os dados a partir dessa histórico de navegação, como você falou, eles não vão ficar tão acessíveis, porque muitas pessoas vão. Por exemplo, os meus filhos, que são pré-adolescentes e adolescentes, eles já sabem isso, eles já dão não naturalmente para isso, porque isso já é
um hábito deles de tentar não ser tão rastreáveis, embora eles sejam super digitais. Então, eu acho que tem também um aprendizado. E sim, respondendo a sua pergunta, existem regras, há alguns protocolos da própria indústria e que tem criado aí uma camada a mais de complexidade, principalmente na questão da publicidade digital. E esta é uma grande questão, porque existe um conceito, que é um conceito de segurança das marcas, em inglês se chama brand safety, que é uma marca saber exatamente onde ela vai figurar, já que a compra dessa publicidade, em boa parte dela, é feita automatizada por essa combinação, né, do comportamental e de grupos desses consumidores, ela te leva para sites e conteúdos é, inapropriados. Então, essa discussão é cada vez mais, hoje, fora do Brasil, existem regras, principalmente na Europa, para isso. Estados Unidos ainda é uma discussão grande, a legislação lá não é tão rígida, mas as grandes marcas já estão, elas próprias, criando algumas regras delas estarem presentes em alguns tipos de plataformas que tenham políticas para dar segurança a essas marcas, e, em última análise, os próprios consumidores também denunciam. Então, a gente teve aí, nos últimos anos, uns 3, 4 anos, o surgimento, por exemplo, de um movimento que surgiu no ex-Twitter e agora X, o Sleepy Giants, que ele denunciava marcas que estavam patrocinando conteúdos violentos, extremistas e de fake news, né? Então, isso criou um movimento, uma mobilização para que, de fato, as marcas se mobilizem, e o próprio mercado, uma das entidades que fazem parte do CEMP é o IAB, ele reúne todo o ecossistema de publicidade digital, e ele tem os seus próprios protocolos para justamente a própria indústria e as marcas olharem para isso e se autorregularem. E, Márcia, pelo que eu entendo aqui, os cookies, eles acabam sendo bons, né, para o anunciante, para a agência, que consegue direcionar melhor, né, os seus investimentos, enfim, os veículos, as pessoas, e com isso ter uma conversão melhor. Agora, do ponto de vista do impactado, isso pode gerar um certo aborrecimento, né? A Regina estava dizendo aí que geralmente eles perguntam se pode cookie ou não pode cookie. Um exemplo claro, esses dias a minha mulher estava falando que precisava trocar o liquidificador. Eu não pesquisei liquidificador nenhum, e começou a aparecer no meu Instagram ali, coisa do Magazine Luiza falando de promoção de liquidificador. Então, só que aí aconteceu, eu falei, se eu tiver que comprar, eu não vou comprar no Magazine Luiza, porque, pô, tá louco, né? Não que a loja tenha alguma coisa a ver com isso. Mas, Márcia, do ponto de vista, assim, de quem tá à frente aqui da agência, tem que definir onde é que você vai direcionar a tua campanha. Como é que você enxerga isso? É bom para você que você consegue medir, mas existe um impacto também? Existem consumidores que se aborrecem? Pode ter algum risco à marca se errar na mão numa ação como essa? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é uma pergunta de diversas respostas, mas eu vou tentar sintetizar da seguinte forma. A primeira coisa que eu acho que é importante, vale a aula que a Rê acabou de dar, é assim, quando a gente fala do aceitar, né, de aceitar as políticas, aceitar os cookies, grande parte, para não generalizar o todos, mas grande parte das redes sociais, de todos os espaços hoje disponíveis, inclusive dos aparelhos celulares que a gente tem, você consegue, cada pessoa consegue
é controlar o nível do que ela quer receber ou não. Né, sabe aquele bando de permitir que a gente dá quando a gente entra em cada aplicativo ou cada coisa? A gente não lê, né? Estou falando como consumidores, mas se você lê, você pode optar dentro das políticas de privacidade e setar seus computadores, máquinas, celulares e canais que você acessa de uma forma absolutamente customizada. Essa é a grande vantagem da tecnologia hoje. A desvantagem é que nós, como consumidores, somos pouquíssimos pacientes e curiosos, a gente vai aceitando tudo, e aí vira essa relação de, tá me perseguindo, não sei o que lá. Então esse é um primeiro olhar, né? Quanto mais a gente setar, né, os nossos dispositivos e acessos, esse impacto começa a ser, de alguma forma, cada vez mais controlado pelo seu uso. Quando a gente olha para o nosso trabalho, vamos dizer assim, para o nosso ofício, é claro que ninguém quer, nenhuma marca, nenhuma agência, ninguém quer fazer uma propaganda que incomode, né? Ninguém quer ser o caminhão da pamonha. O que a gente quer fazer é levar a uma comunicação relevante, né? Que pena que não foi uma comunicação que você olhou e falou, nossa, minha esposa estava procurando isso, que ótima oportunidade para eu comprar. Por algum motivo, isso te incomodou e não foi uma oportunidade, mas poderia ter sido. E isso passa porque antes a gente olhava para a comunicação de uma forma muito de jornada e de funil, mas hoje cada um de nós, dependendo do momento da nossa rotina, nós somos diferentes perfis de consumidores para diferentes marcas, para diferentes momentos. Então, hoje, customizar a comunicação ficou muito mais difícil, porque antes a gente utilizava só demografia, a gente tinha menos espaços, né, a gente tinha menos concorrência até, e as coisas eram de alguma forma muito mais simples. Hoje, utilizar só demografia, né, e dados mais simples, faz com que aconteça o que te aconteceu. Né? De alguma forma, a gente pode se incomodar sem nenhuma vontade de, né? A ideia é que isso fosse uma oportunidade para você, porque imagino que ele tinha uma promoção muito boa, e que pena que você não aproveitou. Estou brincando, mas a verdade é que hoje mas eu já aproveitei muitas dessas, tá? Do liquidificador é que não me interessava, hoje, mas as que me interessavam... Se você olhar pelo copo cheio, isso poderia ter facilitado a sua vida, né, e não atrapalhado. Então, olhando o copo cheio, estas diversas frentes de contato que se abriram da marca com os consumidores, com as pessoas, faz com que a gente tenha oportunidades de alguma forma, facilitar a vida das pessoas, seja para oferecer um produto que a pessoa está procurando, seja para entreter, seja para educar, aí, né, depende da marca, depende da comunicação, depende do momento. Horas isso pode ser um tiro pela culatra? Pode, e a gente vai ajustando. Só que vale ressaltar que hoje, quando você olha para as agências, a gente é um ecossistema assim. Nosso primeiro grande custo, pessoas. O segundo são ferramentas. Se antes, quando eu digo antes, até 2010, a gente contratava uma ou duas ferramentas para conseguir fazer todos os nossos estudos de target, de impacto, de frequência. Hoje a gente tem mais de 30, em média. São ferramentas sem fim. Então a gente viramos, de alguma forma, empresas de criatividade que tem cientistas de dados olhando justamente para isso. Como a gente impacta as pessoas na hora certa, no momento certo, sem incomodar, mas sim facilitando a vida delas, seja lá de que forma, seja para comprar, seja para entreter, seja para educar. Então, de novo, não há ainda uma ciência exata, mas eu sempre olho pelo copo cheio, né, a gente tem aprendido cada vez mais, seja utilizando o humano para interpretar o dado, seja porque cada vez mais tem dados disponíveis e as ferramentas se tornam mais inteligentes, ajudando a fazer todos esses filtros. Não, você tem toda a razão. No caso do liquidificador é que não me interessava, né? Agora, eu sou impactado por anúncios que me interessam e eu acabo comprando coisas que eu nem precisaria comprar, porque eu vejo ali uma oportunidade imperdível que passou na minha timeline em algum momento. Agora, Márcia, ainda nesse ponto, né, da mídia digital, né, de como você enxerga, a gente vê que o Google, ele se transformou num colosso, né, pegando, né, afunilando boa parte das verbas publicitárias aí, justamente porque ele conhece o seu usuário e ele consegue entregar muito bem todo esse conteúdo, as publicidades, enfim.
Isso tem causado um problema, né, para a mídia tradicional, principalmente a impressa. Como é que você enxerga isso do ponto de vista de agência mesmo? É uma concorrência fair que eles fazem, os outros que vão ter que se adequar? Como é que você enxerga o efeito Google aí na publicidade nesses últimos anos, na última década, vamos dizer assim, né, que ele se tornou esse colosso? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, tá? Mas eu acho que, assim, primeiro, eu não acredito que ninguém tenha vindo para destruir o espaço de ninguém. Então, por exemplo, o Google Não, ou é porque ele qualquer se tornou plataforma muito mais digital... relevante, na verdade, né? Mas veja, eu acho que, assim, você anda no seu carro sem o Waze? Em cidades com grande trânsito, a gente se utiliza de Waze, é uma plataforma do Google. Você procura um endereço, 90% das pessoas procuram um endereço de algum lugar ali. E nasceu uma plataforma, uma ferramenta complementar aos diversos meios. Eu não acredito em diminuição de mercado, eu acredito que o nosso trabalho seja sempre para crescer o mercado, para trazer novas opções, e quando elas aparecem, eu não enxergo que eu estou usando o Google porque você citou, mas que as plataformas tenham chegado para diminuir o impresso. Muito pelo contrário, eu sou como a Regina, eu continuo lendo jornal impresso e o digital. Se eu tenho um excesso de informação ou não, é outra questão, porque todos nós temos. Mas eu acho que a gente tem que olhar de um jeito um pouco diferente, porque eu não acredito realmente num mundo mais em que caiba isso ou aquilo. Eu acho que sempre cabe isso e aquilo. O Google é um grande parceiro das agências, assim como a Rede Globo é uma grande parceira das agências, assim como a SBT, citei um, agora me ferrei, tem que citar vários, assim como a Amazon, assim como quem aparecer que possa oferecer serviços, né, que liguem esse espaço entre marca, mídia e consumidores, e que tenha, obviamente, todo o olhar de relatoria, de transparência, eu não vejo como uma concorrência, eu vejo como uma soma. São mais espaços para que a gente possa utilizar de formatos criativos para conversar com as pessoas. Eu realmente acho que num país de 220 milhões de pessoas, tem espaço para todo mundo. Eu acho que a gente tem que olhar muito mais para o crescimento e para o desenvolvimento do mercado. Todos os players são mais do que bem-vindos, mas tem diminuir. Eu não gosto muito quando a gente fala, eu lembro quando o Google chegou, e eu entendo de onde saiu a sua pergunta, porque assim, agora as TVs vão acabar. Gente, o Google faz propaganda na TV. O WhatsApp faz propaganda na TV. Existe uma complementariedade de meios que é vital, porque ninguém vai deixar as coisas para trás. Todo mundo usa o streaming, mas todo mundo vê a TV aberta, a TV a cabo. Todo mundo usa o celular, mas todo mundo escuta a rádio. Quer dizer, tem um pouco de tudo. E de novo, isso traz uma complexidade maior. No mundo fragmentado, construir marca é muito complicado. E o trabalho das agências se transformou num desafio diário de construir marcas no mundo fragmentado como o nosso. Por outro lado, é uma oportunidade sem fim, porque a gente tem um monte de espaços para a gente poder conversar, e eu realmente, de verdade, acredito na soma, na união do mercado, e eu acredito num mundo em que a competição vai ser cada vez mais saudável, e nunca um olhando para a destruição do outro, isso em todos os setores, seja na mídia, seja entre as agências, e seja na nossa indústria inteira, tem espaço para todo mundo. E eu acho que é isso que a gente luta todos os dias para que aconteça um mercado cada vez mais forte, mais próspero e que tenha espaço para todas e todos. Não, você tem toda a razão. Na verdade, a minha pergunta não era assim dele querer derrubar tudo, né? Mas é como ele tem toda uma inteligência por trás. De repente, para o anunciante, poderia ser mais interessante ir no Google, que já é mais focado, do que você fazer um simples anúncio no Estadão, que é mais generalista. Você, enfim, para alcançar um público. Mas ele tem uma audiência clara. Todos têm. Independente se é digital ou não, todos têm uma audiência clara, uma base de assinantes, E hoje, por exemplo, pegando o Estadão, também tem suas plataformas digitais, também tem seus aplicativos. Isso tudo se misturou. E é por isso que eu sempre digo assim, se misturou, e muitas vezes você está em alguma plataforma lendo um conteúdo que tenha sido produzido por um desses publishers
que se transformaram de off para on, ou que estão com tudo junto e misturado. Então, de novo, só estou dizendo isso porque eu acho que é importante a gente dizer, existe uma mistura hoje. O que é mais importante, na minha humilde opinião, é conteúdo de qualidade para a gente associar as nossas marcas e plataformas confiáveis, com dados confiáveis, e que a gente tenha reportes e métricas para a gente poder levar para as nossas marcas e, obviamente, não incomodar os consumidores e as pessoas. Perfeito. E aí, eu tenho mais um último ponto aqui para tratar, ainda relacionado à inteligência artificial, obviamente, que é um outro debate que tem surgido aí, se as novas tecnologias podem substituir os humanos. A Márcia acabou de dizer que o maior custo com pessoas, o segundo com ferramentas, né? Mas existe alguma tendência, algumas atividades, algumas áreas que estão sendo ameaçadas aí pela inteligência artificial, ou ela só tende a contribuir, não há o que temer em relação ao desemprego? Aí eu vou começar com a Regina primeiro, mas essa eu quero ouvir as duas. Eu acho que acho que vai ter um impacto em algumas áreas, em alguns setores econômicos, pegando eu acho que a gente está assistindo essa greve dos roteiristas lá de Hollywood, o impacto que ela está tendo em toda a cadeia produtiva dos streamings e do cinema como um todo, demonstra que, né, as mentes humanas ainda têm muito valor, né? Tecnologia para substituir os seres humanos numa atividade como criação e roteiros e criação de boas histórias, a gente está vendo que não é em todas as atividades. Atividades repetitivas, atividades com menos complexidade analítica e criativa, sim, talvez sim. Outras atividades surgirão? Provavelmente. Eu venho do jornalismo, eu tenho alguns amigos que hoje, até esse final de semana no aniversário, eu encontrei. Ele já foi editor aí de alguns sites importantes e hoje ele é redator de prompt para uma startup voltada para inteligência artificial, que é uma coisa super incrível, super inovadora, e está super feliz, ele se reinventou. Então eu acho, nas agências de publicidade, algumas atividades, muito possivelmente. Eu tive hoje de manhã uma reunião com uma pessoa da Adobe. A Adobe tem uma plataforma de inteligência artificial, inclusive um dos fundadores da Adobe faleceu esse final de semana. A Adobe tem mais ou menos 40 anos, acho que ela nasceu em 1990, por aí. E ela pegou exatamente todo esse ciclo, né, do surgimento da internet, as plataformas, e agora com inteligência artificial, e continua sendo. Então, assim, quando a Macintosh entrou nas empresas criativas e revolucionou a direção de arte e o jeito de se criar anúncios, e se precisava de um software criativo para colocar, era Adobe. Hoje a Adobe tem aí uma grande plataforma de inteligência artificial e eles têm uma grande área de educação também, para justamente formar profissionais que saibam primeiro lidar com a tecnologia e primeiro eles também contribuírem para criar habilidades para que os profissionais, principalmente da área de criativa, estejam navegando com a tecnologia junto. Tudo isso para dizer que sim, vai ter um impacto, a gente ainda não sabe qual o impacto, mas eu acho que a matéria-prima do nosso setor é talento e criatividade. E eu sempre volto para o exemplo do que está acontecendo lá na greve dos roteiristas, né? Temos influenciadores hoje e muita coisa pode ser criada via inteligência artificial, sim. Mas esse engajamento vai ser verdadeiro, real? Acho que talvez não. Então, a nossa indústria ainda é movida por algo que é eminentemente humano.
Acho que vai ter uma camada de tecnologia que vai ajudar a indústria a continuar sendo relevante. E acho que não é só a tecnologia por si, eu acho que a gente está passando, principalmente no pós-pandemia e principalmente com os modelos híbridos de relação de trabalho, eu acho que tem aí sim, nos próximos anos, um redimensionamento e uma nova ressignificação das relações entre os agentes do nosso mercado com os talentos. E acho que algumas atividades podem ser substituídas, outras vão ser criadas. Hoje, uma agência de publicidade, a Marcinha pode falar muito melhor do que eu, tem áreas que há 10 anos não existiam, né, áreas de dados, cientistas de dados, áreas de inteligência e de interpretação de novas fórmulas que não existiam. E olhando para frente, novas serão criadas que a gente ainda não faz ideia. Então, eu acho que há um dinamismo, há um novo modelo, né, que vai ser criado, mas uma substituição total acho impossível. Regina já até levantou a bola para a pergunta que eu ia fazer para a Márcia. Eu vou te perguntar, obviamente, dessa questão dos empregos, se existe alguma ameaça ou não, mas eu queria ouvir de você também quais são as oportunidades que estão por vir aí, quais novas áreas, quais são as principais frentes aí de atenção, principalmente para um jovem profissional, né, que está entrando agora no mercado, enfim, como é que você enxerga essa questão da inteligência artificial versus mercado de trabalho? Eu acho que são várias coisas. Enfim, as pessoas falam que, o pessoal da minha equipe normalmente tira um pouco de sarro de mim, dizendo que eu estou envelhecendo, e eu já disse, não é que eu estou envelhecendo, eu já nasci envelhecida, porque eu realmente acredito em gente, eu realmente acho que nada substitui um abraço, nada substitui quando quando você está assim, doente mesmo, o médico encosta em você e tira a sua pressão, você já sente que você 20% melhor você já está. Não tem máquina que resolva isso. Quando eles falam assim, respire fundo, e colocam aquele treco lá, escutam, né? Você já fala, vou sobreviver. Eu acho que a gente não pode esquecer o que nos torna humano. O que nos torna humano, nenhuma máquina vai substituir. Né? Que é o sentimento, que é a troca, que é o olho no olho, que é o que a gente tanto perdeu durante a pandemia, que parece que a gente recuperou e esqueceu a falta que fez. Eu tento não me esquecer todos os dias, porque eu tento dar valor diariamente a cada encontro que eu tenho. A Regina sabe disso, a gente se encontrou agora há pouco, assim, num evento, eu abraço apertado, eu aproveito eu realmente acredito nisso. Então a resposta eu não acho que a tecnologia substitua as pessoas, agora, naturalmente, como a gente já vem acompanhando desde a Revolução Industrial, então não é novo, é mais acelerado somente, as máquinas, a tecnologia vem para substituir trabalhos que não exijam necessariamente tanto esforço humano. Então, vou dar exemplos que a gente já se utiliza hoje. Muitas vezes a gente tem que produzir mais de 600 tipos de display, naqueles bannerzinhos de mídia, que muda o fundo, a cor, enfim, muda elementos para a gente fazer testes. Produzir 600 à mão, imagine que antes a gente tinha um redator, um diretor de arte, muitas vezes um assistente de arte, produzindo 600 peças. O tempo que isso levava. Agora a gente coloca uma peça master, a própria máquina gera essas 600 combinações e a gente simplesmente aprova. É maravilhoso. Eu não tirei um emprego de ninguém, eu preciso ainda das pessoas para fazerem esta primeira chamada inteligente, esse primeiro layout lindo. Mas a máquina reproduz um trabalho que é braçal. Eu acho que cada vez menos a gente vai ter espaços para trabalhos execucionais. Isso a máquina vem para substituir. Os trabalhos execucionais, a máquina, a ferramenta, vem e honestamente faz sentido, porque a gente vai valorizar muito mais o intelecto humano, que é a diferença que a gente faz. Então, criatividade, máquina nenhuma faz. A gente tem feito muitos testes. Tente fazer uma locução com emoção para qualquer filme com inteligência artificial. Assim, a gente entra num estúdio e faz em 5 minutos, com a voz humana, com a voz de inteligência artificial, a gente leva 6 meses. Porque não tem emoção. E daí você acordou, e um belo dia... É assim, quer dizer, você dorme em qualquer campanha. Então, estou dando pequenos... Vai evoluir? Vai evoluir.
não tenho a menor dúvida, mas existem coisas que são a emoção por trás da voz, a inteligência criativa, a linda, né? Agora, abrir a parte execucional vem para ser substituída. O que eu vejo de oportunidade? Muito mais valor ao que não é execucional, porque o que acontece, e eu acho que isso é uma grande oportunidade, um grande resgate ao nosso trabalho. Por que eu digo isso? A gente, com a fragmentação do mundo, o que aconteceu foi, nós viramos grandes fábricas executoras de formato, como um todo, né? O resultado imediato, um formato atrás do outro, e a gente investe hoje muito tempo nessa execução. Né? Eu sempre brinco, as crises hoje em dia estão nos posts, nos displays, elas não são crises geradas por campanhas enormes, né? Como a gente está acostumado a ver, com grandes filmes, com grandes aurofon. Por quê? Porque é um trabalho execucional que se tornou muito grande, porque se eu tenho um mundo fragmentado, eu tenho que fazer muito mais peças para diversos meios, e isso, humanamente, acaba muitas vezes gerando um erro, alguma aplicação de marca desapercebida, e isso gera uma crise. Quando a gente passa a trabalhar com máquina, com inteligência artificial, seja lá qual inteligência vier, para trabalhar nessa execucional, a gente vai dar muito valor e vai voltar a ter muito tempo para discutir, na minha humilde opinião, o que importa. A marca, o resultado de curto, médio e longo prazo e a criatividade. Eu brinco todos os dias com as nossas marcas. Eu quero discutir sobre marca e sobre criatividade. Por que vocês estão ligando para a gente para pedir só o post? E eu sei por que eles estão, porque o mundo está fragmentado e existe uma urgência enorme pelo post. Ele é importante, mas as agências constroem marca e elas lidam com criatividade. Criatividade precisa de tempo, precisa de espaço para acontecer. Então, eu honestamente gosto muito, quando eu percebo que a tecnologia vem para substituir este trabalho execucional e fazer com grande qualidade, permitir que a gente volte a discutir a construção de marca de longo prazo, os trabalhos criativos, e tem alguém ali fazendo, enquanto a nossa equipe está focada no que gera valor, especialmente, eu vejo um avanço significativo. Quer dizer, a gente fragmentou o mundo, agora a gente traz a tecnologia para ajudar nessas entregas e a gente mantém o trabalho intelectual como ele deve ser. Muito bem. Bom, esse papo aqui está excelente, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Queria agradecer aqui mais uma vez a participação da Regina Augusto, do SEMP, da Márcia Esteves, da Lio Lara, também da ABAP. Foi um grande prazer conversar com vocês, acho que essa conversa foi muito rica e espero que possa ajudar aí os nossos telespectadores, ouvintes, a, enfim, entender um pouco melhor esse bicho-papão ainda, né, da inteligência artificial, que a gente ainda está aprendendo, mas é sempre bom aprender com os melhores. Então, deixo aberto aqui para vocês fazerem um posicionamento final aqui, começar com a Regina. A Rede Globo tem um prêmio que se chama Profissionais do Ano, e a assinatura do prêmio é Nada Substitui o Talento, que eu adoro, assim, e eu acho que é um pouco sobre isso, né? Então, eu acho que a gente tem, eu acho que a experiência, eu sou um pouquinho mais velha que a Márcia, então, assim, a experiência, a estrada, e acompanhando esse mercado já há mais de 25 anos, eu já vi muitas ondas e muitos movimentos e muitas ameaças, e hoje eu percebo que essas coisas sim mexem, mas a gente acaba também aprendendo a lidar com elas, e se torna muito mais, se torna profissionais mais completos, indústrias mais interessantes e mais relevantes. Então, eu sou muito otimista, assim, eu acho que estamos diante de algo grande, mas eu acho um privilégio poder assistir isso e fazer parte e contribuir para que a gente continue fazendo diferença. Isso aí, obrigado. Márcia? Eu queria só agradecer, eu também sempre aprendo muito nesses papos e eu agradeço muito o espaço. De novo, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, dividir esse momento com a Rê, sempre delicioso, aprendi um montão, ela deu um monte de aula aqui, então super obrigada e
E é isso, contem com a gente, contem conosco, para que a gente possa cada vez mais fortalecer o mercado de comunicação. É recíproco, viu, querida? Obrigada. Eu já até óculos para combinar com você. Olha, que chique. Obrigado mais uma vez, Regina. Obrigado, Márcio. Viu? Obrigado a todos aí que nos acompanharam até agora. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigada.